Problema do Mal e o Livre-Arbítrio, por Vincent Chong. Muitos cristãos professos favorecem a defesa do livre-arbítrio na sua resposta ao problema do mal. No contexto das narrativas bíblicas, essa abordagem afirma que ao ter criado o homem, Deus quis lhe dar, conceder livre-arbítrio, um poder de tomar decisões com independência de até mesmo rebelar-se contra o seu Criador. Claro, Deus tinha consciência de que o homem pecaria, mas esse seria o preço de lhe conceder livre-arbítrio. Ao criar o homem com livre-arbítrio, Deus criou também o potencial para o mal, mas de acordo com a defesa do livre-arbítrio, como o homem é verdadeiramente livre, a culpa pelo exercício desse potencial para o mal pode ser lançada apenas sobre o homem. Os proponentes da defesa do livre-arbítrio acrescentariam que o potencial ou mesmo o exercício do mal não é um preço tão alto assim para garantir um livre-arbítrio genuíno ao homem. Embora muitos cristãos professos usem a defesa do livre-arbítrio e, a algumas pessoas, a explicação possa parecer razoável, ela é uma teodiceia irracional e antibíblica. Ela falha na sua resposta ao problema do mal e contradiz a Escritura. Primeiro, a abordagem só adia a resolução do problema, pois transforma o debate porque existe mal no universo de Deus para porque Deus criou um universo com potencial para tanto mal. Segundo os cristãos, afirmam que Deus é onisciente e que, portanto, Ele não criou o universo e a humanidade apenas ciente de que eles tinham potencial para se tornarem maus. Antes, Ele sabia com certeza que existiria mal. Assim, direta ou indiretamente, Deus criou o mal. Podemos fazer uma distinção entre mal natural e mal moral. Mal natural envolve desastres naturais como terremotos e enchentes, enquanto que mal moral se refere às ações ímpias de criaturas racionais. Ora, ainda que a defesa do livre-arbítrio forneça uma explicação satisfatória para o mal moral, ela falha por não abordar adequadamente o mal natural. Alguns cristãos poderiam afirmar que o mal moral é que leva ao mal natural. Contudo, apenas Deus tem o poder de criar uma relação entre as duas coisas, de modo que terremotos e enchentes não têm qualquer relação necessária com assassinatos e roubos, a menos que Deus estabeleça essa relação, isto é, a menos que Deus decida causar terremotos e enchentes por causa de assassinatos e roubos cometidos por suas criaturas. Assim, Deus mais uma vez parece ser a causa última do mal, seja ele natural ou moral. Mesmo que o pecado de Adão tenha trazido morte e decadência não só para a humanidade, mas também para os animais, a Escritura insiste que nenhum só pardal pode morrer à parte da vontade de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 29. Ou seja, se existe alguma relação entre mal moral e mal natural, ela não é inerente, como se alguma coisa fosse inerente à parte da vontade de Deus, mas soberanamente imposta por Deus. Até mesmo coisas aparentemente insignificantes podem acontecer sem não apenas a permissão, mas o decreto e a vontade ativa de Deus. Os cristãos não são deístas. Nós não cremos que este universo funciona por um conjunto de leis naturais independentes de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus está mesmo agora ativamente administrando o universo, de sorte que nada pode acontecer ou continuar a parte do decreto e poder ativo de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 17 e Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se nós precisamos de fato usar a expressão
o que chamamos de leis naturais não passa de descrições como Deus age regularmente, embora ele não esteja de forma alguma obrigado a agir assim. Os cristãos devem rejeitar a defesa do livre-arbítrio simplesmente porque a Escritura rejeita o livre-arbítrio. A Escritura ensina que Deus é o único que tem livre-arbítrio. Ele diz em Isaías capítulo 46, versículo 10: Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Por outro lado, a vontade do homem é sempre escrava ou do pecado ou da justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Livre-arbítrio não existe. Trata-se de um conceito assumido por muitos cristãos professos sem qualquer garantia bíblica. Outra suposição popular é que a capacidade moral é o pré-requisito de responsabilidade moral. Em outras palavras, a suposição é que se uma pessoa é incapaz de obedecer às leis de Deus, ela não deveria ser moralmente responsável pela obediência a elas. E, portanto, Deus não deveria e não iria punir a pessoa por causa de sua desobediência a estas leis. Mas assim como na suposição que o homem tem livre-arbítrio, a suposição que responsabilidade moral pressupõe capacidade moral também é antibíblica e injustificada. Em referência aos incrédulos, Paulo escreve: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 7. Se é verdade que responsabilidade moral pressupõe capacidade moral, e Paulo diz que o pecador não tem capacidade moral, segue-se que nenhum pecador é responsável por seus pecados. Isto é, se um pecador somente é pecador se ele tem capacidade de obedecer, mas se recusa a fazê-lo, e Paulo diz que o pecador realmente não tem capacidade de obedecer, segue-se que um pecador não é pecador. Mas isso é uma contradição que a Bíblia jamais ensina. A Bíblia ensina que o não cristão é um pecador e ao mesmo tempo que ele não tem capacidade de obedecer a Deus. Isso significa que o homem é moralmente responsável ainda que lhe falte capacidade moral. Ou seja, o homem deve obedecer a Deus mesmo que não possa fazê-lo. É pecado uma pessoa desobedecer a Deus, tenha ela capacidade ou não de agir diferente. Assim, a responsabilidade moral não está fundamentada na capacidade moral ou no livre-arbítrio. A responsabilidade moral está fundamentada na soberania de Deus. O homem deve obedecer aos mandamentos de Deus, porque Deus diz que o homem deve obedecer. E se ele tem capacidade ou não de fazê-lo, isso é irrelevante. Em primeiro lugar, o livre-arbítrio é logicamente impossível. Se descrevemos o exercício da vontade como um movimento da mente a uma dada direção, surge a questão de que quem move a mente é porque ela se move a uma dada direção. Responder que o eu move a mente é uma petição de princípio, pois a mente é o eu, e assim a mesma questão permanece. Porque a mente se move de uma dada direção e não a outra? Se nós podemos traçar a causa de seus movimentos em direção a fatores externos à própria mente, fatores que em si mesmos são registrados na consciência a partir de fora e então influenciam ou determinam a direção, como este movimento da mente pode ser livre? Se nós podemos traçar a causa para as disposições inatas das pessoas, esse movimento da vontade ainda não é livre, pois, embora estas disposições inatas influenciem decisivamente a decisão, a própria pessoa
não escolheu livremente essas disposições inatas em primeiro lugar. O mesmo problema permanece se dizermos que as decisões de uma pessoa são determinadas por uma combinação das suas disposições inatas com influências externas. Se a mente toma decisões com base em fatores não escolhidos por ela, essas escolhas jamais são livres, no sentido de que elas não são feitas a parte do controle soberano de Deus. Elas não são livres de Deus. A Escritura ensina que Deus não só exerce controle imediato sobre a mente do homem, como também soberanamente determina todas as disposições inatas e fatores externos relacionados à vontade do homem. É Deus que forma uma pessoa no ventre e é Ele quem arranja as circunstâncias externas por sua providência. Portanto, embora possamos afirmar que o homem tem uma vontade como função da mente, de modo que a mente faz de fato escolhas, estas jamais são escolhas livres, pois tudo o que tem relação com cada decisão é determinada por Deus. Como a vontade nunca é livre, jamais devemos usar até a odisseia do livre-arbítrio ao abordar o problema do mal.